Bom dia, quinto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Rafael e o professor deseja uma excelente manhã a todos. Hoje é dia 8 de agosto de 2021. Hoje é quarta-feira e nesse vídeo o professor vai explicar a atividade de matemática. Então vocês vão fazer o cabeçalho que o professor mandou aqui no grupo. Vão ler a história do dia, que é Chapeuzinho Vermelho, contada pela versão da personagem, tá bom? E depois a gente vai fazer a atividade de matemática. Pegue um livro Aprender Sempre, volume 1, e vocês vão abrir na página 113, 114 e na página 115. Combinado? Vocês vão colocar a data de hoje, dia 11 de 8 de 2021, e o nome de vocês, nas 3 páginas, o nome e a data, o nome e a data, tá bom? Qualquer coisa vocês pausem o vídeo para assistir a explicação. Aqui iremos falar sobre os esportes e a matemática. Na Escola Aprender Sempre, todo ano acontece a gincana esportiva e cultural, com competições entre os estudantes relacionados a esportes e desafios matemáticos. Todos os estudantes participam das competições, são várias modalidades, inclusive de desafios matemáticos. No decorrer das aulas, vamos aprender sobre algumas modalidades esportivas e resolver problemas matemáticos, ajudando os estudantes da escola a vencer essas competições. Aulas 1 e 2. Informações sobre estádios de futebol. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos descobrir algumas curiosidades sobre os estádios de futebol e relacioná-los com os números naturais. Olha só, então, o que iremos fazer no exercício 1. Para iniciar a gincana, a professora Carolina pediu para que seus alunos realizassem uma pesquisa, cujo tema era esporte. Como Miguel e Samuel gostam de futebol, eles resolveram pesquisar algumas curiosidades sobre os estádios. Observe o que eles encontraram. Então aqui eu tenho uma tabela e o tema dessa tabela é estádios de futebol do Brasil. Aqui tem os estádios, que é o Mineirão, que fica em Minas Gerais, Mané Garrincha, que fica no Distrito Federal, Maracanã, no Rio de Janeiro, Morumbi, no São Paulo e Castelão, no Ceará. Capacidade. Então, vamos lá. Que é máxima, que é o número de pessoas. No Mineirão, 61.846. No Mané Garrincha, 77.788 pessoas. No Maracanã, cabem 78.838. No Morumbi, cabem 72 mil pessoas e 39. E no Castelão, cabe 63.903 pessoas. Depois dessas informações, a gente vai responder essas perguntinhas. Responda as questões. Um colega do Samuel tem dúvidas sobre como fazer para comparar esses números que estão na tabela. Se você estivesse no lugar do Samuel, como explicaria a esse colega o procedimento para comparar esses números? Como que a gente poderia ajudar nosso amigo? Então, a gente explicaria para ele que a gente teria que calcular, comparar a capacidade de cada estádio, tá bom? Olhando os algarismos, ver qual é o maior, qual é o menor, tá bom? Fazendo essa comparação dos números. B. Qual o estádio de futebol que tem a maior capacidade? Então, vocês vão olhar aqui em cima. O que tiver maior capacidade, que for o número maior, é o que vocês vão escrever aqui, tá bom? C. Qual o estádio de futebol com a menor capacidade? Então, vocês vão olhar aqui e vão ver qual é o menor. Menor desses números. Achei que foi 61.846. Então, o menor com menos quantidade de pessoas é o Mineirão. Aí vocês vão colocar o nome do Mineirão aqui e vão escrever por extenso o número de habitantes, que é 61.846. Na D, escreva os números da tabela em ordem crescente. Então, como que é a ordem crescente? É o número menor para o maior. 61.846, 63.903, 72.039, 77.788 e 78.838. Então, essa é a ordem crescente, do menor para o maior.
E, para representar a quantidade de ingressos vendidos no jogo de São Paulo e Corinthians no dia 15 de fevereiro de 2020, Miguel escreveu utilizando a decomposição. Olha só como que ficou a decomposição. 4 vezes 10 mil, mais 4 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 8. Represente esse número e escreva-o por extenso. Então, esse número ele está decomposto. Então, vocês vão fazer 4 vezes 10 mil, vai dar 40 mil. 4 vezes 1000, 40 mil, 41 mil. Mais 2 vezes 100. 2 vezes 100 é 200. 41.200. 3 vezes 10 é 30. 41.230. Mais 8. 41.238. Então, esse é o número que formou e vocês vão escrever ele por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever o número de acordo com o que ele é. 2. Como Renan e Helena também gostam de futebol, eles decidiram pesquisar sobre a quantidade de ingressos que foram vendidos nos primeiros meses do ano em 5 jogos do Campeonato Brasileiro de 2020. Para torcedores de alguns times, eles encontraram os dados. Aqui eu tenho outra tabela de informações. Essa tabela sobre ingressos vendidos. Time, então eu tenho o Palmeiras, o Corinthians, Santos e São Paulo. Quantidade de ingresso. Para o Palmeiras, 131.279. Para o Corinthians, 150.361. Para o Santos, 46.774. Para o São Paulo, 137.616 ingressos vendidos. Para responder a 115, vocês vão precisar dessas informações. Qual foi o time que vendeu menos ingresso nos primeiros meses de 2020? Quantos ingressos foram vendidos para torcedores desse time? Então vocês vão ver qual o time que vendeu menos. Não foi o Santos? Então ele vendeu 46.774. F. Qual foi o time que vendeu mais ingressos no mês de 2020? Quantos ingressos foram vendidos para cada torcedor desse time? Então o que vendeu mais foi o Corinthians, que vendeu 150.361. Agora o próximo. Apresente uma decomposição para o número que representa a quantidade de ingressos que foram vendidos para os torcedores do Palmeiras. Então aqui o Palmeiras, 131.279. Então vamos decompor ele. Como que pode ficar? Pode ficar 1 vezes 100 mil, 3 vezes 10 mil, 1 vezes 1000, 2 vezes 100, 7 vezes 10, mais 9. Então, eu decompus o número. H. Quantos ingressos São Paulo vendeu a mais do que Santos? São Paulo vendeu 137.616. Santos, 46.774. Basta eu pegar a quantidade de ingresso vendido em São Paulo menos a quantidade de ingresso vendido em Santos, tá bom? Vocês vão achar a diferença. 3. A professora Carolina, na lousa, alguns números que estavam na pesquisa realizados pelos estudantes. Então, tenho 137.616, 46.774, 78.838. Escreva uma decomposição para cada um número escrito pela professora. Então, eu peguei o primeiro número como exemplo. 100 mil, mais 30 mil, mais 7 mil, mais 600, mais 10, mais 6, que deu 137.616. Agora, vocês vão fazer a mesma forma com 46.774, 78.838, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar o professor.